Amém? Já falei demais, então já podemos ministrar a ceia. Bem, irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos. Nós estamos falando sobre, há alguns meses já falando sobre Mateus. Eu ia falar sobre isso, mas de ontem para hoje, com certeza Deus me direcionando, eu fico pensando, meditando no que vou falar. E o Espírito Santo vai nos direcionando. Eu tenho uma palavra completamente diferente do que eu ia falar hoje, que eu vou falar hoje, porque hoje é um culto de ceia, é um culto da igreja, é um culto do pastor, e eu queria compartilhar uma palavra pastoral. Então, eu convido você para abrir a sua Bíblia. Eu ainda sou crente de Bíblia, esse livro assim que tem um bocado de letrinha. No capítulo 4 do livro de 2 Timóteo, o versículo 1, e eu vou tentar, dentro de um sistema de pregação muito conhecido, sem fugir do texto, mas se o Espírito Santo tentar ou me direcionar para outros textos, não tem importância nenhuma. Capítulo 4, e eu vou lendo e eu vou falando sobre esse capítulo até o versículo 7, se o tempo assim o permitir. Diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te, pois diante do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e os mortos na vinda e no seu reino. Porque pregues a palavra a tempo e fora de tempo, insista em pregar a palavra a tempo ou fora de tempo, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ó Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É sério isso, irmãos? Sim ou não? Então, Paulo aqui, já com a idade bem avançada, Timóteo um rapaz, e filho na fé, e ele estava agora no corredor da morte, já sentenciado à morte. E ele chama o seu filho na fé, Timóteo, porque nesse momento Paulo estava sofrendo o momento da solidão. Coisas que acontecem, pelo menos que eu tenho visto, lido dentro das Escrituras, e tenho visto de fato no dia a dia das pessoas, e principalmente pessoas que são vocacionadas, que são chamadas por Deus, passando por um processo de solidão. Termina muitas vezes a sua vida num canto esquecido por todos que abraçaram, todos que receberam libertação, pessoas que no dia a dia, meu pastor querido do coração, os seus amigos de ministério, aquelas pessoas que cresceram e que foram ensinados por Paulo e se tornaram ministros de Cristo, mas que o abandonou. Coisa que não acontece na nossa vida, né, irmãos? Até mesmo no nosso dia a dia. Você investe na vida das pessoas,
você acredita na pessoa, mas aquela pessoa simplesmente diz não para você. Vai embora. Eu não estou dizendo, irmãos, que pessoas que possam estar tendo uma visão diferente, de uma forma diferente, não possam mudar de igreja. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de algo bem pessoal, daquele que Paulo chamava de seu amigo, e que ele contava com seu amigo. E ele vai dizer agora nesse versículo, no versículo 1, diz assim: conjuro diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na vinda do Senhor e no seu reino. E eu fiquei pensando nesse versículo, dele passando por essa situação de dificuldade. E muitas vezes nós queremos fazer justiça. Ou não é assim, irmãos? Muitas vezes nós queremos retribuir às pessoas o mal que essa pessoa nos fez. Ou isso não acontece no nosso dia a dia? Sim, às vezes é no trabalho, às vezes é na igreja, é num departamento da igreja, e a pessoa sofre porque o líder falou alguma coisa e a pessoa não gostou. Às vezes o pastor que pregou uma coisa e mexeu com aquela pessoa e a pessoa se sente ofendido. Aqui na igreja aconteceu porque eu disse um versículo errado e diga-se de passagem, eu já vi os pregadores daqui todinho de citar versículos errados. Isso é coisa demais, irmãos? É normal, irmãos. E eu estava falando sobre Jesus quando disse assim, vinde. E Pedro disse assim, para quem iremos se só você tem palavras de vida eterna? Aí eu, na empolgação da pregação, eu disse assim, para onde irei? Já pensou, irmãos? Aí terminou o culto, o irmão me pegou lá fora e disse, abra aí a sua Bíblia. Eu digo, aonde? Aonde você pregou? Eu digo, leia aí. Na porta da igreja, eu li e disse, é para onde ou para quem? Onde é lugar e quem é pessoa? Eu digo, grande descoberta você fez. Mas qual é o problema? Ele disse, não, é porque você pregou uma coisa que não existe na Bíblia. Eu digo, meu irmão, você está ali para receber a palavra ou está recebendo português? Uma aula de gramática. Então essa pessoa nunca mais veio à igreja. Está entendendo, gente? Que a pessoa se ofende por qualquer coisa. E nós aqui, irmãos, não fomos chamados por Deus para trazer pregações que venham a massagear o ego de ninguém. Paulo, ele não estava aqui para massagear o ego, na época, para massagear o ego de ninguém. Paulo pregava. E teve um momento que ele disse, pega esse camarada e entrega a Satanás. E, irmão, se o pastor dissesse isso aqui, como é que o pastor pode dizer uma coisa dessa? Como é que o pastor vai dizer, irmão, pega esse irmão aí que está trazendo contenda, semeando contenda, coisa que não existe, graças a Deus, semeando contenda entre irmãos, e pega essa pessoa, irmão, e entrega a Satanás, para que pelo menos ele seja salvo no dia do julgamento. Não, gente, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para agregar, para estarmos juntos, para perdoarmos uns aos outros. Isso faz parte do reino, de olhar para os nossos irmãos e ser inteligentes. Quando você perceber alguma coisa, seja inteligente. Isso chama-se inteligência emocional. Uma pessoa desequilibrada, ele entra em contenda, em divisão. E Paulo diz assim, vocês são carnais. Por que são carnais? Porque vocês ficam brigando de coisas que não tem nada a ver, irmãos. Não é não? Se incomoda não, gente. Nascido em Cristo Jesus.
tranquilo. Então, pessoas se incomodam com tudo. E Paulo passava por isso, passou por isso. E no final da sua carreira ele disse para Timóteo: meu filho, vem logo ter comigo. Por que ele disse isso? Porque ele estava só, sentenciado à morte. O que é que você acha, irmãos? Quando a pessoa sabe que vai morrer, ele já entra num clima de depressão. Ora, Paulo, que sabia, e ele disse muitas vezes, melhor seria estar com o Senhor. Eu acho tão interessante esse versículo, né? Porque ele disse, melhor seria estar com você, mas vendo que vocês precisam crescer, vendo que vocês precisam de maturidade cristã, eu prefiro ficar. Eu falei com Jesus, prefiro ficar. Eu digo, interessante, né? Não? Melhor estar com o Senhor, mas eu prefiro ficar com vocês. Não é assim que acontece? O céu é de ouro, cristal. Aí, quando chega, irmãos, queria estar com o Senhor. Chega e levanta as mãos. Chega e ora assim, Senhor, o céu, a bênção. Lá somente grama verde, o cafezinho tudo prontinho, é só os anjos servindo. Aí, quando chega uma doença terminal, eles dizem, pastor, ora. Vem aqui na frente, o pessoal vem orar. Eu não quero ir agora. Eu tenho família. Não é assim, irmãos? Não é normal? Até porque nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver. E Paulo passou por isso. Então vamos, o versículo. Então ele diz assim: eu rogo a vocês, eu conjuro-te, que tenha pressa para o julgamento, ou seja, não tenha pressa, porque o julgamento, quem faz é o Senhor. Você está se sentindo injustiçado? Alguém aqui já se sentiu injustiçado? Sim. Por pessoas que você abençoou e aquela pessoa traiu você? Sim. Eu me senti muitas vezes injustiçado ao ponto de dizer, não vale a pena. Às vezes eu conversando com o Sandro, tem coisas que não valem mais a pena. Porque você investe a sua vida, você investe seu tempo, você vai orar pelas pessoas, você abençoa financeiramente, você profissionaliza essas pessoas e de repente as pessoas não estão nem aí. Mas também eu aprendi com esse meu amigo pastor, conversando, e eu descobri que pastor sofre tudo isso, é uma história só. Aí ele me ensinou uma coisa que eu aprendi, e aquilo foi uma lição que eu trago para vocês hoje à noite. Ele disse, Liam, tem pessoas que Deus manda passar por você. Olha que coisa, Deus inventa cada coisa. Manda passar por você, ele vem, passa, fica um tempo, é restaurado e vai embora. Eu digo, misericórdia. E tem outras pessoas que Deus manda ficar com você. É glorioso isso, não? Então, irmãos, tem pessoas que nos traem, mas eu descobri aqui nesse versículo, irmãos, que o julgamento é do Senhor, não é nosso. Tem gente que diz assim, mas eu queria que essa pessoa... É do Senhor, mas tomara que esse sujeito morra. Bandido bom é bandido morto, então matou, morre, né? Não, gente. Bandido bom é bandido salvo em Cristo Jesus, transformado. Esse é o Evangelho de Cristo, ele veio para os perdidos. Eu encontrei, gente, uma vez eu fui inventar de estudar a vida dos apóstolos de Jesus. Eu descobri quase coisas que eu disse assim, não dá certo para mim não. Porque Mateus era quem? Era o quê, irmãos? Um traíra. Ou não? Cobrador de impostos dos seus patrícios. Olha aí, irmãos.
agora chamado por Deus para ser um discípulo, um apóstolo. Aí também eu descobri um tal de Simão, que era esquerda da extrema esquerda. Era daqueles que andavam armados, irmãos. Eles andavam armados, porque se alguém dissesse alguma coisa, eles passavam a faca. Foi contra, irmãos. Tchan. Lembra de Pedro, quando alguém falou de Jesus, ele pegou a espada e disse, você não vai falar não, cara. Extremista. Aí tinha também aqueles que era a coluna no meio, centrão. Entendeu? Nem é para cá, nem é para lá. É quando... Tem, gente. E Jesus, e mais, tinha um que andava com a bolsazinha assim, cheia de dinheiro, parece que era brasileiro. Mas não, a bolsinha cheia de dinheiro. E de vez em quando ele olhava para um canto, olhava para outro, que precisava, ele abria, e Jesus sabia disso, e tirava o dinheirinho, botava no bolso dele, fechava a bolsa e continuava no chamado. E Jesus nunca disse nada. Que Jesus é esse, gente? Que Jesus nunca apontou, até o final da vida de Judas, Jesus nunca apontou e disse para Judas, você é ladrão. Se fosse comigo, irmãos, não é verdade? A gente só quer a elite, a gente só quer os melhores. Mas Jesus está nos ensinando diariamente que nós temos que aprender e sermos inteligentes para lidar com essas pessoas. Eu aprendi, irmãos, que a coisa mais difícil na nossa vida é lidar com as pessoas. Quando eu casei, eu tive que aprender isso, não é não, gente? Você que casou, não teve que aprender a lidar com um pensamento diferente, ou não? Diga aí, minha filha do coração, não é não? Casou com um cara feio, mas inteligente, hein? Uma menina bonita dessa aí, né? Não, estou brincando, é tão linda, minha mulher está chamando você de lindo. Mas é assim, irmãos, cada um com seus costumes, formação diferente. Assim é na igreja, é por isso que ele compara a igreja como noiva do Cordeiro. Imagine, irmão, se Jesus pensasse e lhe tratasse conforme as suas ações, as suas atitudes. Se Jesus fosse cobrar você, cobrar a nós, porque você não ora, porque você não jejuma, porque você não se consagra, porque que você não é dizimista, ofertante. Então, a cobrança seria grande, sim ou não? Aí a gente usa o que, irmãos? Jesus, perdoa que eu sou fraco. Jesus sabe, gente, que se você é fraco ou não. Então, qual é o conselho de Paulo? O segundo conselho de Paulo é que você deve ser um pregador da palavra. Diga comigo, pregador da palavra. Para que foi que Jesus te chamou, gente? Para quê? Pregador da palavra. Ele estava aqui chamando um rapazinho que estava iniciando o seu ministério. Diz assim, vem cá, meu filho, senta aqui. Eu estou sozinho, mas eu quero você pertinho de mim. Seja um pregador da É isso que Paulo está nos aconselhando. E esse conselho era particular para Timóteo, mas era extensivo à igreja. Era uma carta direcionada a seu amigo, mas extensivo a toda a igreja. Ele está dizendo, sejam pregadores da palavra. E aqui a palavra, meu irmão, não era a Bíblia. Porque nem a Bíblia existia na época. Ser fiel à doutrina. Qual era a doutrina, irmãos? Capítulo 5, que nós estamos aprendendo do livro de Mateus, o Sermão da Montanha. Se você quer saber o que é doutrina que Jesus estava ensinando, vai lá, lê. O que é que Jesus estava dizendo? Quando alguém te fizer um mal, o que é que você faz? É complicado?
Quando alguém faz o mal a você, o que você faz? O bem. Misericórdia, Jesus. Quando alguém fizer falar mal de você, o que é que você faz? Ou deve fazer? Orar, irmão. Você não pode espiritualizar, embora precisamos de orar, mas se não podemos espiritualizar as coisas. Você tem que perdoar. Você tem que fazer o bem. Quando uma pessoa diz não, aí você vai e diz sim. Amontou a brasas vivas sobre a cabeça, é isso que Paulo nos ensina. Ele vai falar exatamente para as pessoas, e diga-se de passagem, Provérbios vai dizer, nos ensinar que 6 coisas Deus abomina e a 7ª Deus odeia. Eu não sei como é que Deus odeia, mas a Bíblia diz que Ele tem ódio de quem semeia contenda entre irmãos. Por que, gente? Porque a semente, palavras são sementes. E quando alguém chegar falando mal de um irmão, olha, fulano de tal, pastor, olha, o pastor agora está virando boizinho, o pastor agora não usa mais terno. Então, irmão, e daí, irmão? Vamos orar? Ou então compra um para ele, 0. Mas não compre não, irmão, eu não vou usar mesmo. Então, compra uma camisa. Entendeu, gente? A pessoa se incomoda com tudo. Ou não é assim, Dan Cleito? Pessoas se incomodam com tudo e começam a falar, e fala, e fala, e fala, e fala. E tem pessoas que ficam escutando. Olha, deixa eu dizer uma coisa assim, irmão, bem grosseira, mas é uma verdade. Os teus ouvidos não servem ou não foram feitos para ser sanitário. Entendeu? Os teus ouvidos foram feitos para ouvir a voz de Deus. Então fica ligado, irmãos. Quer conhecer uma pessoa? Escuta o que essa pessoa está falando todos os dias. E Paulo está ensinando, diz assim, fala, mas fale as escrituras, a palavra de Deus. Pregue, mas pregue a tempo e fora de tempo a palavra, gente. Existe coisa mais gloriosa quando nós estamos discutindo as coisas da Bíblia? Não. E nós estamos aprendendo, sabe o que, irmãos? Inteligência emocional, você se manter equilibrado. E se não puder ficar calado, sai. Com licença, irmão, vou ali atender uma outra pessoa. Sai. Simples assim. E no seu particular você conversa com essa pessoa. Irmão, não pode ser assim. Vamos orar. Não seja o elo da ligação, da contenda. Quebre essa corrente, quebre esse elo que faz a ligação, porque aquela outra pessoa, irmãos, tem um amigo. É assim ou não? Não, irmão, a minha vida é Pode dizer o que você quiser dizer, olha, daqui não passa. Aquela outra pessoa tem um amigo. Aí ele diz assim, né, irmãos, olha, eu soube de uma coisa do pastor Elian, mas eu não posso contar. Não, irmão, fica tranquilo, aqui... Aí a língua começa a coçar, coça. Mas coça, irmão. Chega e fica assim, é igual, não é, irmãos? Emocionalmente, assim, ó. Fala. E o Espírito Santo dizendo, cala a boca. Ouça a voz do Espírito. Ouça hoje à noite a voz do Espírito. Você é espiritual. E a pregação que eu ia fazer hoje à noite era exatamente isso. Você é espiritual. Deus te fez espiritual. E você não pode ouvir a voz do Espírito se você não for espiritual. Entendeu agora, gente? Às vezes você diz, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, embora Ele já está falando para você e você está ouvindo. Você quer ouvir a voz de Deus e Deus está dizendo, seja espiritual. E nós precisamos crescer para entrar e viver no reino.
O reino é para os espirituais, irmãos. Agora pegou, né, irmãos? Menino na fé não pode viver o reino porque é menino. Não estou falando de salvação, nem que vai entrar no céu. Eu estou falando de viver o reino. Crianças não podem viver o reino de Deus porque são carnais. Homens carnais. E Paulo vai dizer muito claro isso assim, porque vocês são carnais, vocês não discernem as coisas do Espírito. O que é espiritual. Então nós precisamos crescer para discernir as coisas do Espírito. Isso aqui, irmão, nós vamos já participar desse momento. Mas se você participar apenas carnalmente, é apenas um suco de uva com um pedacinho de pão. Mas se você discernir no Espírito, eu vou te dizer, o nosso Cristo foi pendurado na cruz, por você, por nós, e essa é a razão de nós estarmos aqui. E ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Paulo diz assim, e se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé, nós estamos perdendo tempo. Mas eu garanto a você, Ele ressuscitou. Está escrito, Jesus ressuscitou. Amém. Quando minha mulher diz amém, é amém mesmo, viu? No terceiro conselho de Paulo, no versículo 3, porque virá tempos difíceis, que não suportarão a sã doutrina. Eu pergunto para vocês, irmãos, está acontecendo isso? Naquela época, Paulo já estava dizendo que dias difíceis virão, em que as pessoas vão ter comichão, otite, inflamação nos ouvidos, para não ouvir as coisas e as palavras de Deus, a doutrina de Deus, mas eles procurarão pastores segundo a sua vontade. Eu quero ouvir domingo à noite na Vitória Cristã o que eu quero ouvir. Mas eu vou dizer para vocês que eu não estou aqui para pregar o que vocês querem ouvir. Nós estamos aqui para pregar o que vocês precisam, ou o que nós precisamos ouvir. Inclusive o pastor. Não é não, Valdira? O que nós precisamos, irmãos? Precisamos nos converter. Jesus está voltando, sabia? Olha para o seu irmão e diz, meu irmão, o dia do julgamento está chegando. O grande dia do julgamento está chegando. Ele vem buscar a sua igreja e nós seremos arrebatados com ele. Mas devemos estar preparados para o grande dia. Amém, igreja? E nós estamos hoje aqui para participar, celebrando o Senhor. Vou finalizar agora, no versículo 3, versículo 4, deixa aí escrito, diz assim, o quarto conselho, cumpra o seu chamado, ministério. Então Paulo está nos exortando a Timóteo a que ele cumpra o seu chamado, o seu ministério. Eu pergunto para você, para que foi que Jesus te chamou, irmão? Para que foi que Ele tirou você do império das trevas e colocou no reino? Alguém aqui tem um chamado de Deus específico? Olha aí, uma pessoa levantou a mão, 2, 3. Levantou a mão, 4. Está cumprindo o chamado. Sim ou não? Porque as pessoas têm medo disso. Deus me chamou. Gente, Deus não vai te colocar lá na Somália para ser passar na faca, não. E se Ele botar, meu irmão, é glória. E daí? Paulo estava no corredor sozinho para ser morto, executado. E estava cumprindo o chamado. Porque a gente fica pensando que chamado de Deus é coisa somente mega igrejas. Não, gente. Você foi chamado de Deus até para pregar o evangelho, sair pregando o evangelho nos hospitais. E você está cumprindo o chamado de Deus.
E eu vou dizer uma coisa a você, e ninguém vê isso. Mas aquela pessoa que está ali está dizendo assim: obrigado, Senhor, por essa irmã, por esse irmão que veio e me visitou e orou por mim. Eu estava sozinho, a minha família me abandonou e eu estava só. Muito obrigado, Jesus. Aí lá naquele dia, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quando foi que você me visitou? Porque eu nunca fui no hospital. Quando foi que você me visitou lá na penitenciária? Quando foi que eu nunca fui lá na penitenciária? Diz, quando você fizer algo assim, lá, é lá Jesus que está. Então cumpra o teu chamado, irmãos. Começa a descobrir hoje, dá sentido à sua vida. Eu fiquei pensando, Dan Cleito, Valdira, pensando sobre Victor Franklin quando estava na prisão, sentenciado lá na prisão, né, e ele observava, porque ele é um médico, um psiquiatra, e ele analisando aquele momento de solidão, de sofrimento daquelas pessoas nos campos de concentração. Ele passou por quatro campos de concentração. Não é brincadeira, e Deus livrou de todas. E ali tem uma história que eu achei fantástica. Um dia ele estava para sair e ir para os Estados Unidos, e tinha já o visto para ir para os Estados Unidos. Como muitos fugiram para os Estados Unidos, a elite foram embora para os Estados Unidos e para outros países. E ele estava com o visto, e ele olhava para aquele visto e dizia assim: Deus, eu preciso de uma resposta. Vou ou não vou? Se fosse aqui, irmão, você, o que é que você diria? Deus está me mandando. Aleluia, obrigado, Pai. Se o visto saiu, é a resposta de Deus. E ele olhava aquilo e dizia assim: Deus, eu preciso de uma resposta. Vou ou não vou? Aí ele chega em casa, está lá seu pai, com um pedaço de pedra na mão, com uma inscrição, e ele diz: filho, olha o que eu achei. Quando destruíram o templo, e eu peguei essa pedra com a inscrição, ele disse: oh pai, e foi tirado lá do lugar do altar, e tem uma inscrição aqui muito legal. Aí Victor Franklin disse assim: o que é que está escrito? Honra teu pai e tua mãe, e terás vida longa. Deus falou, gente. E naquele momento o Espírito Santo disse: fica. E ele ficou para ir para o campo de concentração, quando seus pais foram mortos, mas ele sobreviveu a 4 campos. Vale a pena ouvir a voz de Deus? Sim ou não? Então preste atenção, nem sempre o teu chamado é para coisa boa. Certo? Aliás, eu não vi Jesus chamar ninguém para coisa boa, só vi para coisa ruim. Ruim entre parênteses, viu, gente, por favor. Fazer a vontade de Deus não é coisa ruim. Porque fazer a vontade de Deus tem que lhe dar prazer. Então, você foi chamado por Deus para quê? Qual é o teu dom? E você começa agora a lutar com o Senhor, dizer: Senhor, desperta o dom que há em mim. Desperta, Jesus, eu tenho que sair dessa inércia de sentar os bancos no domingo à noite. Aí Deus vai mostrar, sabe quem? Os teus inimigos, lá na faculdade. Vai mostrar você pessoas que você não gostaria de falar, eles vai lá e fala. Vai lá e perdoa. Entendeu, gente? Eu finalizo dizendo de muitos conselhos de Paulo. Eu finalizo dizendo para vocês: descubra o teu chamado. Descubra o que Jesus, para que foi que Ele te tirou e te colocou no reino. Para não ficarmos apenas nessa mesmice de domingo à noite. Talvez você precise tomar uma decisão na sua vida,
de perdoar alguém que você disse, jamais perdoarei. Jamais farei isso. E se isso aconteceu, para que, quando Paulo diz assim, combati o bom combate da fé, acabei a carreira, versículo 6, eu finalizo lendo o versículo 6. Porque já estou sendo oferecido por aspersão ou libação de sacrifício, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O cara não tinha nada, gente, mas ele tinha fé. Ele não tinha um carro bom, ele não deixou herança, ele não tinha casa, ele não tinha mais nada. Ele tinha uns livros e uma capa velha. Esse é o prêmio de um homem que teve a revelação da graça de Deus, e nós estamos falando dele hoje, Paulo. Enquanto outras pessoas estão falando que Deus é o Deus da prosperidade, e quem é próspero aqui tem dinheiro, Paulo não era próspero, dentro desse ponto de vista. Porque o cara termina os seus dias na guilhotina. Talvez você precise repensar o que Deus tem falado para você. E você tem resistido. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, enquanto nós vivermos como pessoas carnais, não vai ouvir a voz de Deus, ou entender a voz de Deus. Você tem orado e Deus tem ouvido a sua oração? Preste atenção a isso. A gente só pensa, Valdeira, que Deus ouve a oração quando Deus responde. Não, Deus ouve qualquer oração. Agora, responder a oração é outros 500. Né? Responder a oração é outra coisa. Responder a oração é você levanta-se da oração confiante e certo pela fé. É porque a gente vem para o culto de terça-feira à noite, a gente se ajoelha, ora, e terça-feira de novo vem, ora. Persevera na oração, meu irmão. Paulo nos exorta, capítulo 12, versículo 12, perseverai na oração, e na perseguição, na tribulação, perseverai. Então preste atenção, meu irmão, para algo glorioso na sua vida. Deus está contando com você lá na faculdade, no teu trabalho, aqui na igreja. Deus está contando com você. Amém?